Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje, as multidões seguem Jesus, não encontram Jesus, atravessam o lago, querem encontrá-lo. Ele havia acabado de realizar um grande milagre, multiplicando os pães e alimentando uma multidão. As multidões seguem Jesus e quando o encontram, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, buscais-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Assistencialismo. O ser humano adora um assistencialismo. Ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer vida boa. A gente gosta, a gente tem o pecado original dentro de nós. Então, quando alguém promete pão de graça, quando alguém promete carne de graça, a gente acredita, a gente quer ficar de boa. Sombra e água fresca. Que coisa maravilhosa. Mas o mundo real não é assim. E Jesus nos mostra hoje que absolutamente não deve ser assim. O trabalho dignifica o homem. Ainda que o trabalho na literatura do livro do Gênesis possa parecer uma maldição de Deus, é uma grande bênção. O homem deixa de ser bebê, deixa de ser infantil, vivendo sempre no parquinho do paraíso. Não tem que ficar para sempre no paraíso, comendo sem fazer nenhum tipo de esforço, sendo servido. Por mais que o trabalho seja difícil, dignifica o homem, porque o homem aprende que dentro de si tem o poder de transformar a realidade que o cerca. Então a terra não dava mais os frutos para Adão, não dava mais generosamente o fruto para os filhos de Adão. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que cavar, semear, suar, plantar, irrigar, assim a terra daria os seus frutos. Meus irmãos, essa é a realidade dos sábios, dos padres da igreja, dos padres do deserto, que foram para o deserto, de maneira especial os monges que vão para o deserto constituir mosteiros para transformar o deserto, que é uma terra absolutamente inóspita, imprópria, transformá-lo em um paraíso. Dentro dos grandes mosteiros da antiguidade, eles faziam com que a terra tornasse novamente fecunda, que a terra novamente se tornasse capaz de produzir frutos, todo tipo de frutos. Entende? Na nossa vida, a gente também age assim. Na nossa vida material, na nossa vida política, nós agimos assim. Estamos vendo isso acontecer agora no nosso Brasil. E não só no Brasil, em muitos países aqui da Europa. Ninguém quer fazer nada. Se eu posso ficar em casa, como acontece na Itália, é mais barato. Eu ganho mais dinheiro ficando em casa sem fazer nada do que trabalhar. Então, para que trabalhar? Mas isso é uma grande cilada do Satanás. Existem muitos apóstolos de Satanás trabalhando no mundo, meus irmãos. E a gente precisa estar atento, precisamos ter uma visão mais ampla, que estamos vivendo uma guerra cultural, não somente, uma guerra espiritual contra a igreja, contra Cristo, contra os seguidores de Cristo. Dizia que o trabalho dignifica o homem porque nós aprendemos com o trabalho que somos capazes de transformar a realidade. E essa transformação da realidade acontece quando Jesus nos diz hoje, quando a gente vê naquilo que Jesus faz, um milagre, ou seja, no Evangelho de João, um sinal. Algo que me transporta a fé. Não é simplesmente ver o milagre e a gente vê, que bonitinho o milagre que Jesus realizou. Não, aquele milagre torna-se para mim um sinal que me faz, que me move a crer mais profundamente. É isso que Jesus quer. Trabalhar e não somente pelo pão para alimentar as vossas barrigas, mas trabalhai pelo pão que te dá acesso à vida eterna, aquele que o Filho do Homem veio trazer, aquele que eu, Jesus, vim trazer. A sua palavra, os sacramentos, de maneira especial, a Santa Eucaristia. Mas mesmo para que possamos nos aproximar da Santa Eucaristia, precisamos trabalhar e fazer com que a nossa fé cresça de nós. É necessário trabalhar para que a fé cresça dentro de nós. Precisamos nos tornar homens e mulheres adultos,
mesmo dentro da igreja, mesmo dentro dos movimentos, dentro das novas comunidades, mesmo dos grandes movimentos internacionais que temos dentro da igreja, existem aqueles que vão atrás dos santões, dos grandes pregadores, vão atrás daqueles que fazem milagres, daqueles que curam tudo, cura a orelha direita, a orelha esquerda, cura tudo. É realmente isso? Crescer na fé? É realmente isso? Tornar-se adulto na fé? Não estou dizendo que não precisamos de milagres, claro que precisamos. Eu mesmo e tantas pessoas já foram a Lourdes, já foram aos santuários marianos e eucarísticos procurando uma graça divina, mas a minha fé não pode depender dessas pessoas. A minha fé não pode depender daquele pregador maravilhoso, daquele fundador santo ou daquele santo padre. Não pode depender disso. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres que seguem Jesus com uma fé madura, não como crianças que precisam do docinho na hora certa, precisam da mamadeira espiritual. Precisamos crescer. Dentro do nosso carisma mar adentro, a gente é levado a ir mar adentro, para águas profundas. Ficar na praia é quem quer sombra e água fresca. Aqui no fundo, vocês estão vendo, tem um lago e um vale lá no fundo da paisagem, não sei se vocês conseguem ver. É lindo e maravilhoso, não é verdade? É uma paisagem muito bonita. Vai morar lá. Lá não tem muita terra para plantar. Lá é tudo íngreme. Vai morar lá. Mas ali existe uma cidade, porque homens e mulheres começaram a trabalhar lá. Começaram a transformar um vale que não dava nada em uma cidade. Entende que a cidade é a colaboração de várias pessoas que trabalham por um único e mesmo fim. Assim também é uma comunidade, como a comunidade Mar Adentro, como tantas outras comunidades, como a nossa igreja. A sua paróquia precisa se tornar esta realidade. Uma realidade inóspita, com um monte de água e um monte de montanha que te prende, se transforma em uma cidade capaz de produzir vida, na medida que eu e você nos comprometermos com aquilo que Jesus fala na sua palavra, na medida que eu e você levarmos seriamente a palavra do ressuscitado. Estamos ainda no tempo pascal, tempo da ressurreição. Peçamos que o Senhor nos ajude a avançar para as águas mais profundas da fé e não querer ficar na sombra e água fresca de uma fé infantil. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Uma boa semana para todos.